Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa versão das bem-aventuranças de São Lucas, que muito difere das bem-aventuranças de São Mateus, já visto que lá Jesus sobe na montanha e lá pronuncia 9 bem-aventuranças, a maior parte delas feita de maneira indireta, não às pessoas que estão ouvindo, não a eles, felizes vós, bem-aventurados vós, mas bem-aventurados os puros de coração. Aqui encontramos Jesus que desce da montanha, é o sermão da planície, e são 4 bem-aventuranças dirigidas aos ouvintes. Felizes, bem-aventurados vós, os pobres, vós. E essas 4 bem-aventuranças são colocadas ao lado de 4 oposições, nas quais ele inicia a frase dizendo ai de vós. Exatamente o contrário, há uma oposição. Bem-aventurados vós, os pobres, ai de vós, os ricos. Bem-aventurados vós que tendes fome, ai de vós que agora sois saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, ai de vós que agora rides. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos expulsarem, vos amaldiçoarem. Ai de vós quando vos elogiam. Então, se colocam na versão de São Lucas 4 bem-aventuranças com mais 4 sentenças contrárias. Não se trata de um revanchismo, de uma pura inversão de valores. Vocês sofrem agora, vão ser felizes depois. Vocês são felizes agora, vão sofrer depois. Trata-se de uma mudança de visão, de mentalidade. Porque Jesus não diz, bem-aventurados vocês vão ser porque estão chorando agora e vão rir depois. Ele diz, bem-aventurados vós agora, que estão chorando. Com isso, ele faz com que a gente perceba que a bem-aventurança não está no riso nem no choro, nem na fome, nem na saciedade, nem na riqueza, nem na pobreza, nem na perseguição e nem nos elogios. Com isso, ele faz perceber que a felicidade está em alguma coisa que supera o que passa, porque o choro passa, o riso passa também. A felicidade, segundo ele, está na confiança em Deus, na abertura para Deus. O julgamento de Jesus sobre aqueles que riem, que são ricos, que estão saciados, que são elogiados, está no fato de que essas pessoas costumam fazer disso a sua felicidade
E se essa é a felicidade deles, passará. O que faz com que os bem-aventurados sejam os que são pobres agora, que choram agora, os que passam fome agora, os que são perseguidos agora, não é a perseguição, não é a fome, não é o choro, porque essas coisas vão passar. Mas a felicidade está no fato de que estes não fazem a felicidade consistir nisso. É por isso que, de uma certa maneira, Deus nos destaca dos nossos apegos às coisas deste mundo. Digo apegos, não falo do uso, não falo do exercício das atividades deste mundo. Tudo isso faz parte da vida. Mas para quem faz consistir a sua felicidade dessas coisas, apoiando-se nas próprias forças, este é infeliz porque está se apoiando em coisas que vão passar. Para aqueles que não se deixam vencer pelos sofrimentos, pelas contrariedades da vida, mas se apegam em Deus que não passa, podem ficar tranquilos porque também estas coisas, os sofrimentos, as provações também passam. O que Jesus propõe não é só uma inversão de valores, porque o riso de amanhã também passará, porque tudo que pertence a este mundo é esta realidade, tudo haverá de passar. A nossa felicidade precisa consistir em abraçar o reino de Deus tal qual Jesus nos propõe. E é bom que a gente tenha em mente que Jesus não está amaldiçoando quem é rico agora, quem está feliz agora, quem está saciado agora. A expressão ai de vós é como que uma exortação, um lamento. Cuidado vós que sois ricos agora. Cuidado, porque isso passa. E a bem-aventurança não significa uma mera aceitação do sofrimento dizendo está bem e tudo, mas significa a projeção para uma esperança, para alguma coisa que supera estas contrariedades e esses obstáculos. Talvez valesse a pena para cada um de nós, lendo no nosso hoje esse evangelho, querendo ouvir a voz de Jesus falando disso para nós hoje, talvez fosse útil a gente tentar pensar nas tantas vezes em que a gente poderia ser chamado de bem-aventurado e não percebia, porque talvez estava maldizendo a provação, o obstáculo, o sofrimento. E também as tantas vezes em que se poderia dizer a nós, ai de vós, porque pensais que essas coisas aqui vão realizar e são coisas passageiras. Acumular as coisas não nos garante a felicidade. Pode ser que a gente tenha bastante de uma coisa que naquele dia a gente não precisa e que naquele dia não resolve nada para nós. O que realmente nos faz felizes é nos confiarmos em Deus e receber dele sempre aquilo que nós precisamos no momento certo. É preciso que eu tenha alegria na hora certa, que eu tenha dinheiro na hora certa e na quantidade suficiente e não exageradamente. É preciso que eu consiga viver e não que eu faça uma reserva para dizer que eu consigo me garantir para viver. A bem-aventurança é uma mudança de postura, é uma mudança de visão, de mentalidade. E se nós tivermos esta visão, segundo o que nos propõe o Evangelho, não importa se rimos, se choramos, se somos ricos, se somos pobres, não importa se nós temos fome, se estamos saciados, não importa se estão nos elogiando ou se estão nos perseguindo. A nossa visão nos faz ser capazes de superar
tanto aquilo que aos olhos deste mundo é felicidade e, portanto, ilusão, quanto aquilo que aos olhos deste mundo poderia ser infelicidade e não necessariamente é uma sentença de infelicidade para nós. Rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.